Que bom. Olá, todo mundo me ouvindo, que coisa boa. Nós estamos aqui iniciando a nossa aula, tá? A professora Suzy já vai entrar aqui para falar com vocês. Eduardo, bem-vindo, né, ao nosso primeiro encontro de presencialidade conectada aqui ao vivo com esses alunos do curso técnico de segurança do trabalho. Bem-vindo, viu? Obrigado, Douglas. Professora Suzy, você nos ouve? Pessoal, só um minutinho e a gente já vai começar. Professor Eduardo, vamos começar nós dois então. Vamos começar com as apresentações aqui para os nossos queridos alunos. Para você que está iniciando aqui o curso com a gente, que é calouro, ou para você que é o nosso professor aqui, ou melhor, que é o nosso aluno veterano, muito bem-vindo à nossa primeira aula, no início do nosso módulo 91 do ano de 2025. Como eu disse agora há pouco, sou o professor Douglas Ross, sou seu supervisor de cursos aqui da Unicesumar, e é com muita alegria que eu recebo vocês para esse encontro. Hoje a nossa disciplina é sobre educação para o trabalho. E o nosso professor da aula hoje é o professor Eduardo Lopes. Professor Eduardo, muito bem-vindo. Eu já vou passar a palavra para você em um minutinho, mas eu tenho alguns recadinhos aqui que são muito importantes para vocês. Primeira coisa, pessoal, início de módulo, logo na sequência teremos ali a liberação da atividade de estudo de vocês, né? Já está liberada, na verdade, né? Na sequência não, já foi liberada lá no dia 24, né? Que é o início do módulo. Essa é a atividade de estudo desta disciplina, da primeira disciplina. Fiquem atentos ao calendário para não perder nenhum momento ali, tá bom? Recado importante, pessoal, atividade mapa. Já temos liberado também uma atividade mapa. Todo mundo está me ouvindo aí? Alguém falou que está mudo? Alguém me avisa que não está desligando? Todo mundo aí? Olha lá, o Para mim Jorge tá está me normal. ouvindo, tá normal. Então, pessoal, a atividade mapa é uma atividade integrativa. Ela já está liberada lá dentro da disciplina de vocês, mas o prazo de entrega dela, ele dura quase o módulo inteiro. Lá na nona semana você vai entregar essa atividade mapa. Essa atividade mapa, ela é necessária que vocês esperem um pouquinho para responder, para entregar, porque vocês precisam da contribuição das outras disciplinas que ainda vão acontecer para que vocês possam entregar. Então, não se apavorem, não entregue isso agora. Vai aproveitando aqui o encontro com o professor Eduardo, vai bater nesse papo aqui com a gente para vocês poderem realizar essa atividade. Também, pessoal, muito importante, né, fiquem atentos aos recados que a gente manda na mensageria. A professora Suzy sempre manda lá a mensagem. Então, você olhe lá a sua mensageria, ela fica no topo da página e também ali você vai conseguir falar com o seu mediador, né, tirar dúvidas, entender ali o que você precisa saber. Para quem está chegando, né, nós indicamos também que acessem as nossas lives de Calouro Live, para que vocês assistam os tutoriais que existem na ambientação de estudo. E uma grande jornada de estudo para vocês. Dentro do ambiente também, pessoal, nós temos um arquivo bem ali no topo das suas disciplinas chamado Jornada do Estudante. Ali você vai conseguir visualizar em que momento do curso você está, em que momento desse módulo você está e o que você deve fazer. Eu recomendo, é muito importante que vocês vejam também isso. Então, fiquem atentos a esses recados. Vamos para a nossa aula de hoje, falar sobre esse assunto tão importante para a educação, para o trabalho. E eu desejo a vocês uma excelente jornada. Ao professor Eduardo e todos os alunos da sala, uma excelente aula ao vivo. Para quem não está ao vivo e está assistindo a gente gravado, sim, pessoal, se você hoje ou amanhã, na próximo encontro, não puder estar com a gente ao vivo, essas aulas ficam gravadas, tá bom? E vocês vão poder assistir sob demanda quando vocês precisarem para um maior conforto de vocês, para que vocês não percam nenhum detalhe, tá bom? Sobre a presença, nós não vamos, você não será reprovado por não estar na aula ao vivo, mas ela é muito importante, faz diferença no seu aprendizado. Então eu convido que vocês estejam em todos os encontros ao vivo. Aproveite esse momento para tirar dúvidas. O chat encontra-se funcionando. As câmeras e os microfones nós vamos ligar mais no finalzinho da aula para a gente bater um papo, para a gente interagir. E aí eu falo aqui com o professor Eduardo quando for esse momento, tá bom? E fiquem à vontade. Professor, a aula é sua, a sala é sua. Muito bem-vindo mais uma vez aqui aos cursos da Unicesumar. Um grande abraço. Eu vou estar aqui, tá? Se precisar é só me chamar e eu estou aqui nos bastidores. Um abraço, alunos.
Ô Douglas, confirma pra mim só. Assim tá tranquilo o meu microfone, né? Não preciso colocar Tô o tran- fone aqui, não, né? Não, o seu áudio está excelente e eu Então tô tá te bom. vendo bem também, tá tudo certinho. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal, aí. Obrigado, Douglas, aí, pela nossa recepção. Professora Suzy também. Mais para frente a gente tenta ali um contato novamente. Mas olha, pessoal, vocês que estão chegando por aqui, sejam todos bem-vindos. Para quem acompanha a página ali dos cursos técnicos, já viu meu recadinho lá de apresentação. Então, eu me apresentei um pouquinho. Como é o nosso primeiro encontro, eu acho que compensa eu gastar aqui um minutinho, né, falando um pouquinho da minha formação aqui para vocês, para a gente se conhecer. Mas é rapidinho, prometo, tá? Eu vou ser bem breve. Na minha formação em economia, tenho aí um mestrado em economia, estou terminando, literalmente terminando mesmo agora, o doutorado, né? Quando eu fiz o vídeo, eu estava realmente terminando. Agora eu já até qualifiquei, para quem aí conhece, né, como que é as métricas, né? Então agora falta literalmente menos de 3 meses aí para mim pegar já o diploma, né, para mim colocar ali, fazer a defesa final. Então, estou nos últimos ajustes ali, todos nessa área de teoria da teoria econômica, é o título que a gente recebe, né? Porém, dentro ali da nossa área de atuação, a gente vai focando naquilo que a gente mais gosta. E eu foquei em três grandes áreas, né? Então, pode ser que você está aqui, tem um colega que está fazendo outro curso e me pegue alguma outra disciplina, por quê? Eu dou aula para os cursos de agronegócio e companhia, todo aquele que esteja interligado a isso. Economia da educação, que é essa parte aqui que eu pego a disciplina para vocês, e também economia da saúde. Então, amanhã, por exemplo, eu estarei ministrando essa disciplina lá para os cursos de saúde também aí da nossa instituição. A mesma disciplina, né? Ela é uma disciplina sinérgica que a gente chama. Então, aqui eu foco um pouquinho mais voltado para a formação aí que vocês vão sair. Amanhã a gente foca ali alguns exemplos, alguma coisa para essa outra área, né? Então, essa minha formação aí é meio mesclada, vamos colocar assim, embora na linha de economia sempre, ela permite que a gente faça esses ajustes de acordo com a necessidade dos nossos clientes, no caso vocês. Bom, não sei se está aqui alguém, mas durante a tarde hoje eu acessei para testar o link e aí eu vi que tinha algumas perguntas lá, eu resolvi responder. No entanto, a energia aqui de casa acabou bem na hora e por isso que eu não respondi, tá? Então, Marcos, alguma coisa que estava conversando comigo lá, não sei se tá aqui, tem um MM aqui, eu não sei se é ele. Mas não foi que eu não respondi, tá? O professor fugiu da pergunta. Não, não fugi. A questão era assim, ó, eu não vou poder assistir aula à noite, né? Então eu vou desistir do curso. Não, vai ser gravada. Ah, mas eu gostaria da aula ao vivo. Ok, um dia ou outro aí que vocês conseguirem remanejar né? Ah, eu trabalho nesse horário. Conseguir uma folguinha, né? Pode vir com as aulas ao vivo, a gente vai estar aqui. São três por cada disciplina, né? Então, hoje é a primeira, a gente vai ter na quarta que vem e na próxima, nesse mesmo horário, 19 horas, horário de Brasília. Lembra também que tem que reajustar os relógios, quem não for aí nesse mesmo fuso horário, né? A gente sempre tem esse impasse que na primeira aula falta um monte de gente, porque foi nas 19 horas do horário lá do estado deles, e nem sempre vai bater aqui. Então, por isso que a gente frisa bastante, tá bom? Então, tudo gravado, não vai perder a presença, né, por não vir, então não desistam, continuem aí. A gente, nesse formato de tudo ser gravado, a gente consegue atender aí, mesmo aqueles que não conseguem participar ao vivo. Ah, professor, mas eu fui ali assistir a primeira aula lá no final de semana. E eu queria tirar uma dúvida aí da aula um. Olha, se você mandar essa dúvida antes da quarta que vem, eu respondo ao vivo na semana que vem. O pessoal passa para mim, eu respondo ao vivo. Ou se você puder vir na aula ao vivo, fala, professor, ó, da aula que passada aí, eu assisti depois, né? Eu quero tirar uma dúvida. A gente pode tirar. Entre a segunda e a terceira, a mesma coisa. Agora, depois da terceira, se você tirar, aí a gente vai responder, né? Mas aí via mediador, né? Se tiver alguma dúvida de conteúdo, o pessoal passa para mim, eu passo a resposta, o mediador posta lá para vocês. Enfim, não vai sair aqui com dúvida de conteúdo, tá? A gente vai conseguir aí passar para vocês. E lembrando que os nossos slides que a gente usa aqui, eu costumo não alterar os slides. Então, eu já dei algumas vezes essa disciplina aqui. E os slides eu ainda continuo usando o slide padrão, tá? Então, o slide que vocês receberam é o slide que eu vou estar usando na aula de hoje. Não alterei uma vírgula, não. Peguei o slide prontinho lá da internet, tá? Do nosso banco
de slides ali, né, da construção da disciplina, e estou passando aqui para vocês. Para não ter esse negócio, ó, o professor explicou uma coisa, no livro estava outra. Não, é a mesma coisa que está no livro, é a mesma coisa que eu vou passar aqui para vocês. Lembrando que além dos slides, né, dos três encontros, a gente tem uma apostila de em torno de 100 páginas normalmente, né? Eu não estou com ela aberta aqui, mas eu posso abrir. Eu acho que deste material em específico, 95 páginas, né? Então, digamos que tem bastante conteúdo para vocês aí, tirarem as dúvidas que porventura nem na minha fala e nem no slide estiver escrito, provavelmente lá no material vai estar. Mas se não estiver lá, vocês voltam para mim de novo, tá bom? Bom, só para a gente deixar combinado, eu sei que no chat rola, principalmente na primeira aula, que nem hoje, né? Muita coisa além de realmente aí o motivo da nossa encontro aqui ao vivo, né, que é a aula em si teórica, né, a aula aí prática, ter a aula sobre o assunto. Então, o que mais rola em todas as turmas, não são só vocês, é montar grupo de WhatsApp. É um desespero para montar grupo de WhatsApp. Então, eu vou pedir para vocês assim, nesse momento, dá uma paradinha no grupo, porque eu quero perguntar de onde vocês estão me assistindo. Tá? Então, por favor, agora eu fui ali para o chat, eu estou vendo o chat. Quem tá mandando os numerozinhos aí, por favor, coloca ali pra gente, dá uma pausa aí, né? 2 minutinhos, isso. Vamos lá, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, vou falar o estado, né, que é muita cidade. Rio de Janeiro, Goiás, no caso, São Paulo, Bahia, Maranhão, muito legal, pessoal. Isso. Foi legal, eu vou pegar o último que chegou aqui. Agora tá chegando mais, mas tinha um chegado da Rosane e ela colocou o nome dela. Isso é muito interessante porque a maioria de vocês aqui entrou como usuário desconhecido. Então, para mim chamar para participação fica muito difícil. Porque aí eu vou ter que chamar a pessoa ali, né, no final, levanta a mão, aí eu pergunto o nome para depois a gente chamar para participar. Da próxima vez, tem vários dos colegas de vocês aqui, ó. Já que vocês estão montando o grupo do WhatsApp, depois quem conseguiu, ajuda os coleguinhas lá a entrar com o e-mail de vocês, que aí entra o nome. Ou então, quando você vai entrar, ele aparece assim uma mensagem nome do usuário. Você pode entrar sem, se você quiser, é o que muita gente fez. Mas coloca ali pelo menos o seu primeiro nome. Ah, não quero me identificar, ok. Não sei por quê, né? Mas, não, ok. Bota pelo menos o primeiro nome, que a gente chama assim, ó, Tainara, Rosilda, Ana, né? Tô vendo aqui uns nomes passando aí. Pra gente ficar mais fácil, tá bom? Como é o primeiro curso, é a primeira disciplina de vocês, primeiro encontro, por isso que eu tô fazendo esses comunicados extras. Olha, mas ó, muito legal aí de vocês. Eu não vou conseguir ler todos os nomes. Até para mim, é, consegue dizer, deixa eu ver quantas participantes. Ih, tem bastante gente ao vivo aqui com a gente. Pessoal, é o seguinte, por causa do nosso tempo, eu parei de ver o chat agora novamente, tá bom? Eu desativei aqui a opção, porque senão fica muito barulho aqui, né, da notificação. Então, daqui a pouco eu volto pro chat, agora eu não estou olhando lá. Então, se tiver alguma dúvida lá, ou o pessoal aí que me tá associando, né? Vamos colocar o pessoal mediação, o próprio Douglas estiver ali, se tiver alguma dúvida de conteúdo, a gente pega ali ao longo da aula, tá bom? Mas agora deixa o pessoal terminar o grupo deles lá e eu vou para a aula aqui, tá bom? Parei de ver o chat. Combinado, combinado, professor. Então tá bom. Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, e eu vou continuar sobreposto em cima do slide, pra vocês verem que eu estou por aqui, tá bom? Então vou colocar aqui para a gente iniciar. Isso. A unidade 1, ela recebe esse título que vai aí na tela para vocês, que é Fundamentos do Trabalho. Deixa eu colocar aqui, né, na tela shake para mim. Isso. Fundamentos do trabalho e sua transformação ao longo do tempo. E aí a gente tem aí os nossos objetivos de aprendizagem. Esses nossos objetivos de aprendizagem, eles vão dizer para a gente qual que é, né, a nossa intenção com a aula de hoje, tá? Então, tem vários aqui para gente, né? Tem 2 slides aqui. Eu vou repassar mais ou menos, né? Não vou ficar lendo muito tudo que está aqui. A gente vai meio que resumindo para vocês também.
Então, como objetivo, a gente tem refletir sobre a diversidade de práticas e concepções sobre o trabalho. O que que seria mais ou menos isso? A gente vai dizer para vocês que a própria construção da palavra trabalho, ou o significado que ela representa para a gente, é... ele tem a ver com o quê? Eu estou mudando aqui só o layout. Tem a ver com que a sociedade, em cada período do tempo, achava que era o trabalho ou como que eles viam, né? Certo? Então, teve uma época que a gente vai passar aí que o trabalho era visto como uma coisa desgastante, que ninguém gostaria de trabalhar. Tipo, os ricos não trabalham, né? Quem trabalha é mais os pobres, é uma coisa assim, né? Era vergonhoso. Até porque, se a gente for voltar lá antigamente, teve uma época que era condenado, né? Essa busca pela riqueza, né? Até por causa da igreja, né? Da época e tal. Mas com os adventos aí, né, do cristianismo e tal, a gente teve depois que passaram a ter uma interpretação diferente, né? E aí a gente começou a dizer que aquele que era mais bem-sucedido, ou que mais trabalhava, que tinha mais riqueza, ele era visto até como uma pessoa abençoada, alguma coisa assim. Então, só para vocês entenderem, hoje a gente tem um misto de tudo isso, mas teve algumas épocas da história que a gente tinha muito claro, né? Trabalhar é uma coisa ruim. De repente, trabalhar dignifica o homem, né? Trabalhar e ganhar dinheiro e ser bem-sucedido e ter ali uma empresa, alguma coisa. Nossa, né? Você é um cara sortudo, abençoado. Depois a gente, não, ó, o cara que tá ali com uma empresa e sem funcionário é um capitalista explorador. Então, conforme vai mudando a mentalidade das pessoas, na verdade a gente vai mudando também essa nossa visão sobre o próprio trabalho, né? Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje também. Então, na verdade, tudo isso que eu disse é meio que o segundo objetivo ali, né? Essa construção social, através da sociedade, né? Como que ela vê aquilo num contexto maior. Histórica, né? Porque a gente veio passando momentos aí da história. E cultural, porque às vezes uma coisa que era vista numa parte do mundo, na outra parte do mundo, ele já era visto de forma diferente, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui de forma diferente. Eu acho que fica melhor se eu colocar assim para vocês. Bom, não sei, eu tô sem o retorno aqui, eu não tô conseguindo me achar aqui o retorno. Se eu ficar em cima da parte escrita depois e atrapalhar vocês aí, vocês me falam. Normalmente eu tenho um retorno aqui para diminuir meu tamanho, mas vamos lá. Em relação aqui ao terceiro que aparece para vocês, entender a relação entre trabalho e sociedade, percebendo aí essas transformações ao longo do tempo e como isso, né, vai acabar influenciando a forma como é que a gente olha para o trabalho, né? Então, eu meio que resumi a página um e agora estou retomando, né, que o que eu disse está escrito aí para vocês também. Bom, indo para essa parte aqui agora, o que que a gente tem? A gente tem que a relação entre trabalho e cultura, né, as crenças, os valores que a gente tem aí, elas vão moldar nossa atitude no ambiente de trabalho. Por isso que quando eu dou essa aula, eu não estou olhando no chat agora, mas pode ser que tenha até alguma coisa, então não é pelo que pode estar escrito lá, tá? É pela experiência de outras turmas já. Quando eu dou essa aula, normalmente na primeira aula, o pessoal diz assim, mas o que que isso tem a ver com o meu curso? Não é? O que que isso tem a ver com segurança do trabalho? O que que isso tem a ver com podologia? Como que essa mesma disciplina está em 10 cursos diferentes ou mais? Mas, de novo, a gente está falando sobre a maneira como a gente vê o trabalho e como isso vai impactar na nossa atuação profissional. Então, eu acho que independe da profissão que a gente for escolher, a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar lidando com essa relação aí nossa com o trabalho, e a gente tem que entender essa parte histórica, né? Então, eu acho aí, né, eu atrevo a dizer uma das mais importantes, por isso que normalmente ela é uma das primeiras, né? Que ela vai dar essa base para dizer como que a gente vai atuar no mercado de trabalho, como que a gente vai atuar lá no nosso dia a dia, tá? E aí depois, né, claro, né, isso daí é meio que uma introdução da disciplina em si, mas a gente tem aí no nosso primeiro encontro a missão também de falar sobre esses assuntos, ó. Fordismo, Taylorismo, Toyotismo,
e os cyberfordismos ainda, né? Mas principalmente os três primeiros, que foram organizações de trabalho históricas e bem aí difundidas, né? Normalmente todos de vocês aí devem ter aprendido isso na escola, depende muito do professor, qual a ênfase que ele deu, mas pelo menos saber da existência, eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar desses tipos de teoria. Ah, professor, mas eu não lembro, faz tempo que eu saí do ensino médio, né? A gente atende várias faixas etárias aí. Mas mesmo assim, a gente começa a ver aqui e parece que a gente lembra que alguma coisa a gente viu. Agora a gente vai rever aí, para a maioria de vocês, então, essas formas aí de trabalho, tá? Reconhecer a importância da valorização da diversidade e da inclusão, né, no ambiente de trabalho. Sabendo que quando a gente tem equipes multidisciplinares, né, pluralizadas, né, com vários tipos de pessoas dentro da equipe, isso acaba contribuindo para a gente pensar fora da caixa, né, para a gente resolver coisas de maneiras diferentes. E normalmente, quando tem várias pessoas pensando e essas pessoas nem sempre pensam iguais, a gente consegue achar mais fácil a resolução daqueles problemas, ou acha, né, soluções melhores para aquele problema. Certo? Bom, eu vou tentar. Eu sei que quando a gente vai ali, ó, ainda tá os números ali de WhatsApp. Mas tentem colocar para mim no chat agora. O que que você acha aí, com essa introduçãozinha que a gente falou, né? O que que você acha que significa a palavra trabalho? O que que será que é trabalho? Com poucas palavras, tá? Não precisa. Isso, eu vou mudar o tipo do compartilhamento, sim. Eu só acho que eu acabei desativando todas as notificações por causa do chat e eu fiquei sem um retorno. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar no modo que fica só o slide. Vocês não precisam me ver agora. Quando eu quiser falar mais diretamente uma participação, aí eu coloco para vocês ali a minha imagem. Acho que assim ficou legal, né? Ó, trabalho é um modo de vida, é um aprendizado. Trabalho é a venda do esforço físico ou individual. E aí, se é venda, a gente já está dizendo que a gente está trocando por dinheiro. Isso, a Tainara também falou que é uma troca. Trabalho é sucesso na vida financeira? Nem sempre, mas faz parte, né? A gente trabalha normalmente para ganhar alguma coisa e não necessariamente quanto mais trabalha, mais a gente vai ganhar. A gente já vai ver isso. Ou não, é o ganha-pão. Isso. Fonte geradora de renda. Para quem? Para a gente ou pro dono da empresa? Trabalho é tortura? Meu Deus. Depende do trabalho, é assim, tá? Trabalho para mim é libertador, olha. Pena que eu não sei o seu nome, senão eu já ia elogiar. Forma de gerar valores, aprendizado, troca de favores. É assim, se a gente está cobrando por aquilo, não é mais um favor, né? Mas eu entendi ali, é essa troca, né, que a gente está fazendo. Com o objetivo de produzir bens ou serviços, gerando valor e satisfação das necessidades, podendo envolver esforço físico ou mental, é fundamental para a economia, um dos principais fatores de produção. Ou você entende economia, hoje daqui foi uma pesquisadinha rápida em algum lugar, hein? Mas sim, trabalho é um dos fatores de produção. Pessoal, olha, eu adoro quando vocês mandam um monte de mensagem aí. Não fique triste porque eu não li a de vocês. Eu estou, inclusive, passando o chat enquanto eu estou falando aqui. Aí, de vez em quando, eu pego uma. É uma troca na qual você ganha dinheiro, experiência e aprendizado. Olha. Isso é uma troca para ganhar dinheiro, aprendizado, experiência. Você teve que ter o quê? Você teve a sua parte também de ir lá fazer, dar lucro pro cara, né? Enfim, execução de atividades. CLT é triste? Ah, eu prefiro PJ. Mas não é triste, não. A estabilidade é boa. Ó, colocaram aqui até do latim, que é igual tortura. Não, ele pode até vir do. Eu não vou ler o resto aqui, não, que não vai dar tempo. Mas obrigado pelas participações de vocês, tá? Depois eu dou mais uma fuçadinha ali para pegar algumas respostas. Se você for do latim lá, não vai ser tortura, não, mas vai ter alguma coisa a ver com labor. Labor é essa coisa que dá realmente, né, esse significado de que eu estou realmente desgastando ali em troca de alguma coisa, né? Então, já que a gente vai ter que trabalhar de um jeito ou de outro, a gente trabalha
nas melhores profissões que a gente encontrar, né? Ou ainda, para quem aí está fazendo um curso técnico, com aquela esperança de, olha, eu vou sair dessa empresa aqui que me tortura, né? Que nem alguns colocou aqui, e vou trabalhar num negócio que eu realmente gosto, né? Numa profissão aí que me paga mais, que me valoriza, né? E tal. Que vocês alcancem esse sucesso que vocês tanto buscam aí. Se a gente pegar historicamente, né, a gente vai ver que as organizações elas foram se moldando ao longo do tempo. Tanto que a gente tinha ali o nosso pré-histórico lá, ele estava mais nesse de caçar, né? É toda uma história, não tem como eu fazer isso daqui com tão pouco tempo, né? Essa passagem de não sei quantos mil anos que tem aqui nessa curva do gráfico. Mas se a gente pegar, o pessoal ali era caçador, coletor, né? Então eles vinham aqui num determinado local, catava todas as frutas que tinha aqui, de repente destruía na natureza tudo. O que que ele vai fazer? Vai para outro lugar, onde ainda tem comida. E aí vai. Não tinha residência fixa, né? Então o trabalho deles era só coletar. Depois, quando eles começaram com o advento da agricultura, aí vem a parte do agro que eu posso, né, trazer da minha experiência aí para contribuir com vocês. Com o advento da agricultura, a gente começou a passar a fixar residência, ou o contrário, né? Por causa de fixar residência, agora a gente plantava o próprio alimento e dava tempo de esperar ele ficar pronto para colher e tal. E com isso também aí começou com as mulheres fazendo ali o artesanato e cuidando dos filhos, e aí começou a divisão das tarefas aí. Bom, para mim não se estender muito nessa história, já deu para a gente ver, né, que de lá da pré-história, onde que trabalho era fazer um buraco na terra, plantar, né, para colher os primeiros trabalhos, né, ou ainda o melhor caçador, né, o melhor protetor ali, esses eram os trabalhos, né, de vigilante da tribo e tal. A gente foi passando muita coisa e quando chega hoje, né, uma infinidade de profissões. Isso se a gente olhar aí antes da inteligência artificial e mídias sociais aí, já tinha um monte de coisa. Imagina agora se a gente olhar, tipo, 2025, né? Um monte de profissão aí que não está surgindo só nesse exato momento quando a gente fala, né? Então, é uma coisa que a gente dá para ver que não é uma coisa estática, parada, é uma coisa que vai evoluindo ao longo do tempo, né? Então vai muito além da própria economia, né? É influenciado pelo próprio construto social, pelas relações ali, né, entre as pessoas, porque economia é isso, né? Essa interação entre os agentes querendo comprar e vender as coisas. E atualmente, né, o trabalho ele tem ali outras dimensões, como eu estou fazendo isso porque isso me realiza, isso me deixa contente, satisfeito. Eu brinco com o pessoal, e eu brinco mesmo, tá? Porque normalmente tem vezes que eu venho dar aula aqui, eu já até recebi. Mas eu brinco com o pessoal que essa aula, por exemplo, assim, eu gosto de ser professor, né? Eu gosto de dar aula. E eu falo pro pessoal, não é pelo dinheiro. Não é só pelo dinheiro, né? Eu brinco, pessoal, se eles não me pagassem, mesmo assim eu ia achar ainda motivos para a gente fazer isso, né? Para divulgar a educação, para melhorar a vida das pessoas aí e tal. Mas aí eu brinco porque assim, né? Não, mas pode me pagar. É brincadeira, né? Normalmente eu já até recebi uma hora dessa. Certo? Então, outras motivações não econômicas. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Por isso que às vezes vocês estão aí em trabalhos que não são os melhores do mundo para vocês. Né? Pode ser que tem gente que gosta. Eu conheço gente que ama ser atendente do McDonald's. Mas normalmente, né, pessoas ali vão ver isso como um dos piores trabalhos, de desgastante, de pressão, de horários, shopping, mercado, né? Aquela indústria pesada mesmo, ou então, né, eu já trabalhei na construção civil também, eu sei como que é sofrido. Então, às vezes a gente vai vendo e fala, olha, realmente nessa minha situação é só pelo dinheiro. Mas, né, existem trabalhos, e eu espero que vocês encontrem logo o de vocês, que não vai ser apenas pela motivação financeira, mas também por realização pessoal, pelo seu propósito, né? Para me desenvolver, que nem o pessoal falou aqui, olha, eu trabalho para me desenvolver experiência, né? Só não fala isso pro chefe de vocês. Fala assim, ó, eu tô aqui porque eu quero pegar experiência, mas depois eu quero ir para outra empresa, tá? Eu tô aqui só para fazer um currículo aí, mas na verdade eu não queria estar trabalhando aqui, não. É que lá não me contrataram direto, não, né? Mas sim, a gente entende que isso pode ser verdade na vida de vocês, né? Principalmente estágio, né? Estágio normalmente é para pegar experiência mesmo, porque nem o patrão tem interesse de manter os estagiários ali como estagiários, né? Nem pode. Então é para pegar experiência ou para ser absorvido por aquela ou por outra empresa. Isso daí o patrão já sabe, o funcionário já sabe. Então é aquela troca justa e bem clara já, né?
Bom, ao longo da história, várias percepções aí, eu já adiantei um pouco para vocês, então eu vou pular um pouquinho esse slide. Lembrando que alguém falou ali, o slide desse formato que eu tinha colocado lado a lado, né? Fica muito ruim para mim e tal. Se você tiver pelo celular, é só pegar dois dedos assim e ampliar que ele dá zoom. Mas lembrando que o slide está lá também no material de vocês, então não se prendam nesse momento em anotar nada. Agora é para aproveitar a explicação, né, que o professor vai fazendo aqui para vocês, para a gente ver as dúvidas que vão surgir. 20 minutinhos, né, mais ou menos, antes, a gente dá uma paradinha para a gente começar a fazer uma prática lá e os recadinhos, né? Então, tudo tranquilo. Depois vocês pegam o slide e vejam lá, tá bom? Agora eu preciso fazer esses três modelos aqui. Então, se a gente pensar, né, a gente tem três tarefas para fazer aqui. Eu estou controlando o tempo também, embora pareça que uma hora é muito, mas já foi meia, né? Então, a gente tem aí aproximadamente 15 minutinhos aí para fazer. Então, é 5 minutos para cada slide aqui. Taylorismo. Lá no século XIX, século XX, né? Qual que é a principal coisa do Taylorismo que vocês têm que gravar na cabeça? Especialização. Tá vendo que tem a palavrinha ali? Pode até dizer ali da eficiência, mas eu vou dizer para vocês que o sentido é: eu especializo numa coisa e eu faço tão bem feita essa coisa que eu me torno eficiente. O que que é ser eficiente? Eu produzir no menor tempo a maior quantidade. Isso é ser eficiente, tá? Então, o Taylorismo ele dizia para a gente que a gente tinha que cada um fazer uma partezinha do sapato, ou ainda a teoria que ele tem lá é do alfinete. É que pra gente, né, alfinete é naquele sentido daquele que você prega no quadro mesmo, tem a cabeça colorida, né? Então, um tem que fazer a haste, outro tem que fazer a bolinha, outro tem que pintar, outro tem que montar, para no final a gente ter ali o máximo de produção, porque cada um vai fazer só uma coisa e ele vai fazer muito bem feito, tá bom? Quando a gente pega nessa parte de especialização, a gente segue para outra atividade que tem aqui na sequência, que é o Fordismo. Bom, o Taylorismo dizia que a gente tem que ser bom em uma coisa e não fazer um pouco de tudo. O Fordismo já dizia, gente, que a gente tem que fazer as coisas em série. Então, foi no Fordismo que a gente começou a colocar a linha de montagem, né? O Ford lá, da própria Ford mesmo lá, né? Então, lá em 1900 e pouquinho, já começou a dizer assim, olha, então, já que cada um vai especializar, né, que nem Taylor falou, agora eu vou colocar cada um especialista em um lugar e eu vou colocar eles literalmente assim numa fila, né? E só por fazer isso eu reduzo o tempo de deslocamento desnecessário dentro da empresa e eu faço com que essa montagem lá na frente seja a mais rápida possível ou a mais eficiente, certo? Eu entendo que está um pouquinho rápido, mas infelizmente é preciso, tá? E aí, na última dessas três aí grandes que a gente vai ver, é em relação ao toyotismo. Aí, se o primeiro era a Ford, agora é Corolla, né? Ou é Toyota. E aí, o que que tem aqui do Toyota, né? Ele tava ali com as fábricas e tal, só que ele começou a colocar dois grandes princípios. Automação da produção, isso lá já antigamente. Eu não estou falando de inteligência artificial nem de robótica, eu estou falando de antes disso. Já começou a automatizar. Então, ali o trabalho que era mais manual passou a ser mais automatizado, substituindo literalmente ali homens por máquinas. E eu acho que foi a primeira vez que a gente teve medo, né, de ser substituído por robô. E eu não quero nem entrar nessa história com vocês hoje, senão a gente vai longe aqui falando, a inteligência artificial vai tirar nosso emprego. Deixa para a aula 2, tá? Na semana que vem a gente conversa, prometo para vocês. Mas aí no Toyotismo a gente começou com a automação, né? E também com uma outra coisa, e essa talvez é a mais importante aí do Toyotismo, que ele fala para a gente que não devemos ter muito estoque, que a gente tem que produzir sob demanda, ou seja, primeiro a gente vai lá e vê o que que o nosso cliente quer e a gente vai lá e oferece para ele, que é o tal do just time ali, né? Então, o just time é mais ou menos assim, para agora. Então, eu vou, ou no tempo, nesse sentido, né? Para já. Então, se eu tenho ali uma encomenda, eu vou fazer aquela encomenda. E aí eu consigo reduzir os estoques e trabalhar só sob demanda, só para fazer aquilo ali que eu já até vendi muitas vezes, tá bom?
Então, são três aí grandes movimentos que a gente passa, né? E a gente passa que depois disso, alguns pesquisadores chamam aí a inteligência artificial, isso que veio depois, de cyberfordismo, que é tipo como se a gente colocasse uma linha de montagem, mas agora totalmente automatizada. Então, por isso que eu dei foco mais para os três primeiros, que é os que a gente vai utilizar, inclusive, na atividade final agora. Mas tem também já estudos, embora não estejam tão bem definidos assim quanto os outros, né? Porque mais ou menos é assim, a gente vive o momento, a gente estuda depois. Então não tem como a gente definir uma teoria passando por aquilo ali ainda. Não tem como a gente fazer uma teoria que fique eternamente aí sendo válida sobre inteligência artificial se a cada minuto sai uma nova IA. Então ele coloca aqui cyberfordismo com essa presença maior aí, né, da inteligência artificial e tal, mas ainda não é um conceito fechado. Os outros três não, a gente já sabe, cada um é. Quando a gente vai aqui para a parte do respeito à diversidade, né, essa parte eu vou passar um pouquinho mais ligeiro, né, aligeirado, porque a gente está falando o quê? Sobre ter um ambiente de trabalho que seja inclusivo e acolhedor. Então a gente sai um pouquinho ali da história e vai para o sentido de ter um clima organizacional adequado, um ambiente de trabalho onde a gente queira estar. Não um ambiente de trabalho que nem vocês falaram aí que torturante, né? Falando, nossa, mais uma segunda-feira. Não acredito, né? Que a gente não goste da segunda pelo tanto que foi bom o final de semana, não pelo tanto que foi ruim a empresa onde a gente trabalha, né? Porque tem gente que gosta tanto de trabalhar que fala, opa, mais uma segunda, né? Vamos para cima aí essa semana aí tem um monte de meta para fazer, um monte de coisa, né? Tem um evento, uma convenção, tem ali uma festinha, um negócio, bora, essa semana vai ser boa. Agora tem gente que fala, "Ah, mais uma segunda-feira. Ai, tá longe de chegar sexta-feira, né? Tem gente na segunda, na terça-feira já, nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira, né? Talvez é o clima organizacional que tá pesando. Talvez não seja culpa de vocês, mas toda ali, né, uma relação ali dos chefes, ou dos colegas de trabalho, ou da própria profissão mesmo, né? Às vezes o pessoal tá ali, mas queria estar trabalhando de outra coisa. Então todo mundo trabalha com cara emburrada e aí, né, gente que tá mal consigo mesmo, né, vai achar briga com qualquer um que passar do lado dele, né? Então, aí vira aquela bola de neve ali do mal, né, de cada vez trazendo mais problemas. Então, cultura do trabalho, né, ao considerar aí diversidade de valores, ou seja, cada um aí tem as suas próprias aspirações, né, aquilo que acredita, aquilo que defende, suas motivações, né? Se eu considero tudo isso, e eu sei que existem pessoas diferentes, com motivações diferentes, mas a gente reuniu tudo elas dentro do mesmo barracão e falou, trabalha, né? A gente tem que cuidar da parte do emocional, né? A gente tem que cuidar, afinal, né? É até estranho Eduardo, tu falar. me ouve? Sim, pode falar, prof. Tu me ouve? Que bom. Agora deu Só para certo, comentar que a gente já está entrando ali já, né? Nos quase né? próximos 45 minutos, Sim. tá? Estamos finalizando aqui, prof. Ó, isso. Só para concluir aqui o que a gente estava no slide, quando a gente pega, então, né, esse monte de gente diferente e coloca ali dentro, o que que a gente vai fazer? A gente vai ter que interagir com essa galera, tá? E é nesse parte aí que a educação do trabalho, né, que recebe, a nossa disciplina recebe o nome, aparece aí pra gente. Professora Suzy, qual que é a sua preferência? Quer dar os recadinhos e depois a gente vai para a prática remota ou o contrário? Podemos agora começar com a prática remota, tá? Então tá Eu bom. dou os 10 recadinhos no minutinhos? final, daí lá no final eu retomo aquilo que nós íamos iniciar lá no início, mostrar um pouquinho sobre o estúdio para eles, tá? Eduardo, pode iniciar a prática remota, tá? Então tá bom. Pessoal, tem aí na tela para vocês a nossa prática remota. Para vocês aí, que é a primeira vez, né? Então a gente explica um pouquinho mais que é uma atividade muito simples. E assim como eu fiz aquela pergunta lá no começo, agora vai ter uma outra pergunta. Só que essa pergunta, ela é depois que a gente estudou. Então lá no começo a gente faz uma pergunta de problematização. Ah, então o que que você acha que é trabalho? Agora você já sabe que a gente falou que é trabalho e ainda mais do que isso. Já vai lembrando aí. Vai ter a ver com Fordismo, Taylorismo e Toyotismo, tá bom?
E aí eu passo a situação problema aqui e abro para vocês, né, falarem aí. A gente tem aproximadamente 7 minutinhos ali para nossa prática remota, para depois a professora Suzy falar alguns recadinhos ali e a gente encerrar, né, até o nosso horário ali das 8 horas, tá bom? Então, a prática é a seguinte. Um trecho aqui que vocês não precisam ler inteiro, eu vou resumir para vocês. Ele está falando, considere o que a gente estudou ao longo dessa unidade, né? Principalmente em relação a Taylorismo, Fordismo e Toyotismo, e agora a gente vai ter oportunidade de explorar esse trabalho, tá bom? Então, a atividade em si, ela está aqui embaixo, ó. Identifique entre as pessoas, conseguiram encontrar ali no slide? Entre quem você conhece, ou para a maioria de vocês que eu acredito que já trabalha, pense na sua profissão ou no seu trabalho lá do dia a dia. A atividade que você desenvolve, a maneira como ela é organizada, as tarefas e os aspectos, vocês acham que se enquadraria em qual dos 3 tipos que a gente falou? No Taylorismo, onde é muito especialização, no Toyotismo, onde a gente tem desse trabalho sem estoque sob demanda, ou a gente enquadraria no Fordismo, que é aquela montagem, né, aquela linha de produção. E aí, o que vocês me dizem? Eu vou ir olhando pelo chat também, mas se alguém quiser ir ali pelo microfone, a gente também pode habilitar para vocês. Inclusive, Suzy, se quiser depois habilitar as câmeras para eles, acho que já dá. Ah, tudo bem. Se vocês puderem colocar o tipo do trabalho. Toyotismo porque eu trabalho numa fábrica. Ou Fordismo porque é uma linha de produção numa fábrica de costura. Fordismo é barbeiro. Será que barbeiro dá para fazer um trabalho em série? Um lava, outro corta? Ou será que é um taylorismo, que é uma especialização? Produção de vias, trabalha com consultoria, então é especialização mesmo. Marmitaria, com certeza Fordismo. Vou abrir as câmeras então, tá, Eduardo? Isso pode abrir. Suzy, desde o começo o pessoal ficou com as mãos levantadas. Acho que dá para a gente aproveitar e falar. Pessoal, mão levantada normalmente é quando quer que abra o microfone para falar. Durante os nossos 40, 50 minutos, a gente não abre o microfone para vocês. Então, quem está com a mãozinha levantada sem querer, se quiser abaixar, pode ficar à vontade. Porque quando a gente chega nesse momento, fala, olha, quem quer ligar o microfone, ergue. Aí quem erguer primeiro é o primeiro que a gente liga o microfone, tá É, bom? Desse jeito, isso. isso. Ô, Suzy, vamos fazer também para organizar? Vamos baixar a mão de todo mundo e começar do zero? Porque pode ter gente que, sem querer, acionou essa mãozinha lá atrás. A gente consegue baixar de todo mundo e aí fica valendo. Ah, Pode ser? legal, Douglas. Consegue fazer, Suzy, o que é que eu faço aqui? Pode fazer para mim aí, Douglas, por gentileza? Aham, eu consigo aqui, ó. Vamos baixar a mão de todo mundo aqui, ó. Silenciar, baixar todas as mãos. Baixar todas as mãos. Aham, cheguei. Pronto, fiz. Aqui, ó. Vamos lá, Perfeito. vamos começar. O primeiro que levantar a mão, a gente vai pedir ali. Olha lá, Olga. A Isso. Olga quer Olga. falar. Pode habilitar, Suzy. Lembrando, pessoal, que vocês estão com as câmeras ligadas também. Liga aí pra gente ver. Eduardo, se você quiser parar de compartilhar também um pouquinho a tela, para a gente Ah, olhar sim. a carinha deles aí. Acho que a pergunta está aí já foi dita, né? Já foi dita a pergunta. Olá, pessoal. Agora consigo ver alguns de vocês aí. Boa noite, Elisângela. Tudo bem? O Maurício, o Cleiton, Claudilene. A Olga já Vamos lá. habilitada. Vamos lá, Olga. Pode falar. É só ligar o microfone. Não tá funcionando o áudio dela, né? Mas está ligado agora. Acho que vai, hein? Olga, a gente não te ouve ainda. Olha lá. Ela tá dando sinal, mas não tá chegando. Vamos ficar para a próxima. Libera então o do Bernard. Bernardo? Deixa eu ver se é esse o nome. Bernardo, Suzy. Oi, Bernardo, boa Permitido o noite. microfone. Boa noite. Tá me ouvindo? Boa Tudo bem? noite. Sim, estamos te ouvindo. Boa noite, professores. Na pergunta aí, eu trabalho numa rede de farmácia. Então, acredito que entraria na parte do taylorismo.
cada um com sua especialização, cada parte, né? O farmacêutico, o perfumista, o motoboy. Então, o que eu acho aí do trabalho na farmácia se enquadraria mais no taylorismo. Legal, muito obrigado. A questão da especialização, muitos dos trabalhos vão acabar caindo no taylorismo, né? Cada um vai fazendo com excelência aquilo que faz ali, né? Obrigado pela participação. Conseguimos mais alguém? Acho que mais um ou dois, né? Só. Temos aqui o Matheus. Pode ser, Matheus? Habilitado o microfone. Pode falar para nós aí, Matheus. Olha, pessoal, a gente coloca ele para. Se o Matheus conseguir falar, pode me interromper, tá? Eu só estou aproveitando o tempo. A gente vê que alguns perguntam, eu sou militar, qual que encontra? Algumas profissões é difícil a gente categorizar, mas quando a gente pega uma profissão mais industrial, mais ali um trabalho mecânico em série, é fácil a gente dizer que é uma linha de montagem Fordismo. Se é um trabalho mais especializado, consultoria, né, uma prestação ali individual, vai ali para a linha do Taylorismo, né? E o toyotismo é aquele trabalho mais sobre encomenda, né? Que a gente vai lá e faz personalizado, depois a pessoa vai lá e produz pra gente sem estoque, né? Não Vamos sei se então a para a gente próxima pergunta aqui. tem. O Matheus está habilitado. Matheus, pode comentar. Eu acho que o Matheus está com algum probleminha no áudio. Vou passar para o João Vitor, então, tá? Permitir. Vamos lá, João. Tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite. noite, estamos te ouvindo. É, eu trabalho na fábrica de chicote para carro, então, Fordismo na linha de montagem. Isso, fábrica normalmente é Fordismo mesmo, né? Principalmente se cada um faz uma parte ali, mas numa sequência, né, específica. Obrigado, correto aí. Pessoal, olha, não se preocupe que não vai ter alguma coisa assim como um estudo de caso, perguntando, valendo nota lá. É para a gente fazer essa reflexão de vários estilos, né? Eu vi que tem bastante perguntas, assim, então eu não vou conseguir responder tudo que está no chat, e muita gente vai ficar pensando e dormir pensando qual tipo de profissão, né, a minha se enquadra. Mas é isso mesmo, é fazer essa reflexão. Se no final das contas você achar que é Taylorismo e Fordismo ao mesmo tempo, não tem problema, né? A gente não vai conseguir Boa categorizar noite, todas. Sim, quem está falando? Matheus. Consegui resolver Matheus, aqui agora o. sim, pode falar, Matheus. Tô tendo uma dúvida em questão do mapa, porque amanhã aqui tá perguntando como é que faz esse mapa. E aí, com a Matheus, Suzy. Matheus, sobre o mapa, a gente vai ter um plantão Tira Dúvidas, vai ter um Certo. vídeo orientando vocês passo a passo. Então, assim, já dou essa orientação. Tudo que tiver dúvida em relação à prova, atividade, mapa, fale com o mediador, que serei eu mesma que irei respondê-los, tá? Ah, Lá a gente entendi. lá a gente vai conversar mais pessoalmente, ver que nem todas as dúvidas são todas iguais, né? Então, a gente vai ter mais uma consulta individual para tentar entender qual a dúvida que tu tem, tá? Mas igual, a gente vai ter, sim, tá? Um plantão tira dúvidas, que aí eu passo para quem já foi aluno aí do módulo anterior, sabe como é que é. Eu dou altas dicas muito importantes, e depois vai ter um vídeo, então fiquem calmos em relação ao mapa. Pode ficar tranquilo, você tem quase 2 meses ainda para fazer, tá? Então, assim, sobre o mapa, respira. A gente vai se falar ainda sobre isso, tá? Hoje, vamos focar no nosso professor, né? Que está aqui, o formador, que isso é muito importante para nós, tá? Mas, Suzy, Certo. em questão do tempo aí, eu não Obrigado. sei se você tem os recadinhos finais, ó. Não, eu ia passar os recadinhos, mas era exatamente sobre isso, tá? Para a gente ter um pouquinho mais de calma em relação às atividades. Se tiver dúvidas, fale comigo, não fale com o mediador, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai trazer mais algumas outras informações. Então, hoje é mais para a gente se conhecer, para conhecer o professor, conhecer a nossa ferramenta aqui, né? Conhecer como é que funcionam as aulas ao vivo pelo nosso Teams. Então, todas as quartas-feiras, às 19 horas, a gente vai se encontrar aqui, tá? Acompanhe, então, lá o calendário. Acompanhe toda a questão também que está no estúdio de vocês, a jornada do estudante, tá? Os comunicados, muito importante, tá, pessoal? Fiquem ligados a todos os comunicados. Lá a gente vai estar passando todas as orientações para vocês em tempo real, tá? Então, o que está acontecendo, o que é preciso se orientar.
Vou estar sempre conversando com vocês lá pelos comunicados e no Fale com o Mediador. Esses seriam os meus recados para hoje, tá? Eu acho que a gente tem um tempinho mais uma perguntinha, Eduardo, tá? Tem sim. Tem. Vamos lá, Sandra. Vou permitir a Sandra aqui. Sandra? A Sandra está com a mãozinha levantada, já está habilitado o microfone, a sua câmera. Vou passar, então, para o Jonathan, tá? Para a gente já ter aqui, para a gente não perder nosso tempinho aqui com o professor. Aproveitar aqui, gente. Vamos aproveitar essa tarde. Jonathan? Na primeira aula aí o pessoal fica meio perdido onde que liga o microfone, quando que chega na minha vez. Às vezes, né, os Sim. demais aí que estão na fila falam, mas eu queria falar e não dá tempo, né? Mas a gente tem que tentar ali também, e isso Boa vai. noite, professores. Pode falar, isso. Tudo Boa bom? noite. Estava ansioso Tudo por bem. esse momento, de conhecer Quem está vocês. falando? Desculpa. É o Jonathan. Oi, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, vamos lá. O material está bem legal. Já tenho aqui algumas anotações bem legais, viu? Trabalho na área administrativa na empresa do meu irmão. Então, acredito que pode ser uma parte de taylorismo com toyotismo, porque a gente participa também, a gente troca informações, então acho que está entre os dois aí. Então tá bem bacana e quero também aproveitar a oportunidade de parabenizar vocês, que está indo um material bem didático e bem bacana. Muito obrigado, que bom que tá gostando. É legal a gente ouvir esse feedback. Então, assim, pessoal, para a gente, né, que a gente tem bastante dúvidas, a gente vai falar com o Fale com o Mediador, mas nós temos, então, a nossa metodologia de 50 minutos, e também, para quem ainda não conhece, nós temos a famosa fotinho de final de aula, para vocês lá compartilhar no seu Instagram, fazer aquela moral que eu estou fazendo o curso, marca nós lá, manda para a família, ó, estou aqui participando, isso é muito legal, tá? Então, assim, eu vou pedir para todo mundo, quem estiver disponível, apresentado, né, como agente técnico de segurança, futuros técnicos de segurança, tem que ter postura, né, sempre alinhadinho, ergonomia, aqui sentadinho na cadeira, né, onde você estiver. Então, vamos fazer o seguinte, peço a gentileza para quem quiser abrir as câmeras e a gente registra esse momento na nossa primeira aula de hoje, tá? Vou aqui, já estão todos liberados com as câmeras, vou botar em exibição máxima, para a gente conseguir fazer o registro desse momento. Ah, que bonitinho, eu tenho um monte de gente aqui aparecendo. Só um momentinho. Já vou aqui tirar algumas fotinhos. Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto, né? Sou muito exibida. Eu gosto de mostrar vocês para todo mundo. Estou bem feliz pela quantidade de alunos presentes. Passamos tá? de 1000, acho que hoje, hein, Suzy? Ó, que legal, gente. Ó, isso é muito bacana, isso é muito legal. A gente espera esse comprometimento de vocês. Tá, vou pegar mais uma aqui. Vamos lá. X, bonitinhos. Mais uma. Espero contar com a presença de vocês na próxima aula. Tá? Deixa eu tirar aqui mais uma. Vou voltar lá, tirar aquela mais uma bonita. Vamos lá, agora sorrindo. E X, eu vou dar boa noite para vocês. Vamos jantar. Só mais uma. X. Marca a gente lá no Instagram, segue o nosso curso. Tá, pessoal? Então, assim, desejo uma boa noite, umas boas-vindas a quem, né, iniciou hoje. Eu sei que no início a gente fica um pouquinho perdido, mas isso é normal, é do ser humano mesmo, até a gente conhecer todas as ferramentas. Então, não quero deixar um recado para vocês. Fiquem nervosos. Eu estou aqui, a Cesumar está aqui, tá? Então, assim, a gente está aqui para ajudar vocês, a realizar o sonho de vocês. Então, assim, a gente está se ajudando. Então, vamos participar, vamos aproveitar, estudar bastante, pegar lá o livro digital, baixar a lenha nele, e aí nos encontramos na próxima aula, tá? Professor Eduardo, muito obrigada pela aula, obrigada a todos pela presença, beijos e abraços, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado, Suzy. Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais.